Jeff the Killer com certeza é uma das creepypastas mais famosas que existem por aí no mundo da internet. Criada a partir dessa imagem aqui, ela conta a história de um rapaz chamado Jeff, Avá, que um dia, depois de sofrer muito bullying dos coleguinhas de escola, ele fica maluco e mata os pais, o irmão e um monte de gente, eu acho. O grosso da história é esse, só que existem algumas versões diferentes que eu não vou ler aqui, nem entrar em muitos detalhes, porque esse vídeo não é sobre o Jeff, como vocês podem ver pelo título, mas eu ainda vou dar uma introduçãozinha aqui bem rapidinha pra vocês se situarem, porque eu não vim falar do Jeff em si, e sim dos seus derivados. A história mais conhecida de 2011 conta basicamente essa história: a família do Jeff se muda para uma cidade nova e a vida do jovem Jeff, aqui com seus 13 anos, e o seu irmão Liu muda completamente e eles tentam recomeçar a vida aqui. Só que várias desventuras acontecem, o Jeff começa a sentir umas coisas estranhas, umas vontades de sair batendo nos outros e tal, e tudo culmina na festa de aniversário do vizinho e criança dele, onde tem uma luta épica entre o Jeff e outros 3 pirralhos que acaba com o Jeff pegando fogo. Depois disso ele enlouquece, queima as pálpebras, corta um sorriso na cara e essa é a história do Jeff the Killer de 2011. Só que essa história de origem do Jeff, que é a que todo mundo conhece, ela é um plágio, e alguém já tinha escrito uma história quase igual a essa, só que alguns anos antes. Em 2008 foi postada uma thread no Newgrounds. Se você não sabe o que é o Newgrounds, eu acho que tem uma galera aqui na minha audiência que é nova demais pra saber o que é o Newgrounds. É um site de... não sei se eu posso falar que é um site de criação de conteúdo, mas é um lugar onde as pessoas postam vídeos, artes e jogos de maneira independente, sem muita regulamentação. É bem livre lá. E foi de lá que saiu Salad Fingers, se eu não me engano, só pra dar um exemplo do que vai de lá. E eu já joguei muito joguinho no Newgrounds. A mais antiga vem dessa thread e, posteriormente, de um vídeo publicado no YouTube em 2008. E a história era um pouquinho só diferente do que foi conhecida, mas não muito. Aqui o que muda é que o Jeff e o Liu não são adolescentes, e sim jovens adultos com seus 20 e poucos anos. E aqui, desde o começo, o Jeff já é estabelecido como um cara meio desequilibrado e que aparentemente já tinha matado uma galera a esse ponto. E outra diferença aqui é que a causa da aparência do Jeff foi, na verdade, um acidente onde ele derramou ácido na própria cara e ficou deformado. E aquela imagem é, na verdade, uma prótese, é uma máscara que ele usa para esconder a deformação causada pela queimadura do ácido. E aí, enquanto ele estava internado, ele surta e desenvolve esquizofrenia assassina, que não existe na vida real, mas tem que esclarecer isso aparentemente, e ele sai matando um monte de gente, fim da história. Então, essa versão do Saussure, o criador original, meio que ficou esquecida no churrasco por muitos anos, e depois que ficou claro que a história de 2011 era um plágio, essa versão de 2011 foi deletada do Creepypasta Wiki, e em 2015 ela foi substituída por uma nova versão, que é a que tá no site até hoje, e segue essa mesma estrutura da história de 2011, no caso... O Jeff começa como um rapaz relativamente são, tem alguns problemas com os valentões e termina como assassino. E agora a gente chega no assunto desse vídeo, que eu realmente queria falar sobre, que são os órfãos do Jeff the Killer. Mas o que seria um órfão do Jeff the Killer, Laranjinha? Você me pergunta. Bom, um órfão do Jeff the Killer são todas as histórias que vieram depois e que seguem a mesma estrutura, não necessariamente spin-offs, e nem podem ser consideradas cópias, mas são histórias que só existem por causa da existência do Jeff the Killer, e muitas vezes por causa da transformação dele em Tumblr Sexy Man. Os critérios da classificação são os seguintes: tem que ser um adolescente e tem que ser um ser humano. Tem que começar como uma pessoa relativamente normal e se tornar maluco no final. Tem que ter algum incidente com algum personagem violento, sejam valentões da escola, ou pais abusivos, ou sei lá o quê. Isso ou ter se encontrado e ser influenciado diretamente pelo próprio Jeff. Critérios postos, vamos começar. A gente começa com o Homicidal Liu, que é uma versão alternativa do Liu, irmão do Jeff, que nessa história sobrevive ao ataque que acontece no final da história do Jeff the Killer. E essas próximas aqui estão mais para spin-offs do que simplesmente órfãos, mas como se encaixa nos critérios eu vou manter na lista. A história do Liu começa depois de ele ser atacado pelo Jeff, quando ele acorda no hospital e ele tem um surto e mata as enfermeiras e manda a mando da outra personalidade dele, o Sully, que eu não sei exatamente de onde veio, porque não explica nem na história do Liu nem na história do Jeff. Mas tem a explicação no The Morgue Files, que é basicamente uma releitura da história de várias creepypastas e que eles colocam vários elementos como se todo mundo estivesse no mesmo universo.
O Leo também tá todo costurado, mas não tem um motivo exato de por que que ele tá todo costurado, porque na história o Jeff só acertou o Leo no ombro, ele esfaqueou o Leo na região do ombro. Então, por que que ele tá todo costurado, eu não sei. A conclusão dessa história é que se o Jeff é um assassino, o Leo também é. Não tem nada demais aqui, só essa revelação de que o Leo tem outra personalidade que é o Sully, e que é o Sully quem manda o Leo matar as pessoas. Também não tem muito o que analisar, uma história, tipo, bem curtinha, não tem nem... Acho que não tem nem 2.000 palavras essa história, ela é bem curtinha mesmo. A próxima aqui é Jane the Killer, essa aqui que tem duas versões. A original, que fala que ela era uma moça normal, mas que foi recrutada pelo governo para um experimento para ela matar o Jeff, e injetaram nela ódio líquido, que torna ela basicamente uma super soldado que também é capaz de mudar de aparência, tipo metamorfose. A outra origem, que é a mais famosa, é que ela era uma adolescente normal e que a vida dela mudou depois que o Jeff matou os pais dela e ela jurou vingança e fez do objetivo de vida dela matar o Jeff. Aqui não tem isso de ela ser usada em experimento do governo, ela faz um pacto com o diabo para conseguir os superpoderes que eram resultados do ódio líquido. Também tem uma coisa sobre o Jeff ter tentado botar fogo nela para eles ficarem iguais, mas não funcionou e ela só ficou deformada, e aí o Jeff deu para ela a máscara branca. Eu admito que eu não vejo muita graça na Jane da história original. Tipo, a personagem dela na história original não faz muito sentido, essa coisa do ódio líquido e ela ter sido criada só pra matar o Jeff, tipo, essa origem não faz muito sentido pra mim. Então, eu entendo como que essa segunda versão, que eu acho que ainda existe um debate se ela é um plágio ou só uma releitura da história, porque são histórias, apesar de estar falando da mesma personagem, são histórias bem diferentes, e eu entendo como que essa segunda versão é mais famosa, apesar de ela ser relativamente bem mais mal escrita do que a versão original. Eu acho que ela faz muito mais sentido, além de que isso adiciona toda uma mitologia que relaciona melhor a Jane e o Jeff. Tem até aquela creepypasta, né, que é um encontro épico entre os dois, Jane versus Jeff, que a história original se perdeu nos anais da internet, mas que tem a releitura do Mr. Creepypasta, se eu não me engano, que ela é bem bacana. Nina the Killer, com certeza, é a pior dessa leva, e eu falo isso, tipo, em questão de história, em questão de construção de personagem e em questão de escrita também. Essa aqui realmente é só uma fanfic de Jeff the Killer, daquelas bem óbvias mesmo. Aqui, a Nina é uma menina que não é como as outras garotas, ela gosta de rock, de anime, de filme de terror. E ela é essencialmente só uma fangirl do Jeff the Killer que começa a matar outras pessoas pra chamar a atenção dele. O que faz a Nina surtar aqui foi que depois de ela confrontar o grupo de valentões da escola, eles resolvem se vingar da Nina e sequestram o irmão mais novo dela. E aí, depois de uma briga com a valentona-chefe lá, o próprio Jeff aparece e queima a Nina pra ela se juntar a ele e ser uma assassina também. Mais ou menos o que ele fez com a Jane na segunda versão da história de origem dela. Só que aqui parece que a diferença é que com a Nina deu certo e ela ficou com uma aparência igual a do Jeff, ao invés de ficar igual a uma vítima de queimadura normal. Igual foi com a Jane. E aí, depois disso, a Nina corta um sorriso no rosto e ao invés de queimar as pálpebras igual o Jeff, ela só costura os olhos para eles ficarem sempre abertos. E define como objetivo de vida dela reencontrar o Jeff. E a história é essa. Até que, assim, não tenho muito o que comentar. É só uma fanfic escrita provavelmente por Oi, meu óculos. Uma fanfic escrita provavelmente por uma pré-adolescente que queria ser self-insert numa história do Jeff the Killer. Agora, uma que não pode ser considerada uma spin-off, mas que é totalmente um órfão de Jeff the Killer, que é Tiki Toby, que, na minha opinião, é a história mais bem escrita dessa leva. Apesar de seguir a mesma estrutura de todas as outras, você consegue perceber claramente que essa história não foi escrita por um pré-adolescente. Por um adolescente, talvez, mas com certeza alguém com mais de 16 anos e que já tinha uma certa experiência com escrita. Eu tô classificando o Toby como um órfão de Jeff the Killer porque ele segue essa estrutura. Começa como um rapaz relativamente normal, apesar de ser um rapazinho bem doentinho, e que ele tem uma vida familiar bem complicada, e por ele ser doentinho, ele também sofre bastante bullying na escola. O catalisador da história do Toby é um acidente de carro que ele sofre com a irmã dele.
a irmã dele morre e os problemas de saúde dele começam a piorar bastante. O maior problema do Toby aqui na escola, diferente dos outros exemplos, não é o bullying, e sim um pai abusivo, e depois de tanto sofrer na mão desse pai, o Toby surta e mata um monte de gente. Apesar de eu classificar o Toby como um órfão do Jeff, canonicamente ele é ligado diretamente com o Slenderman. Dick Toby é a história que melhor constrói o personagem e o universo onde ele está inserido. O Toby não é simplesmente um rapaz insano, ele começa como um rapaz bom, só que isolado por causa dos vários problemas de saúde que ele tem. A forma como a loucura dele vai sendo construída é elaborada de uma maneira bem mais decente do que dos outros personagens. Inclusive, eu gostaria de citar aqui mais uma vez a releitura que foi feita dele em The Morgue Files, que coloca ele como realmente um rapaz bom, uma pessoa boa, e que simplesmente um dia surtou por causa da influência do Slenderman, que foi isso que aconteceu com ele na história original. Ele começou a ser influenciado pelo Slenderman e acabou surtando. A Clockwork, mudando aqui de história, é a última personagem de quem eu vou falar hoje, senão essa lista não vai acabar nunca. Clockwork, ou Natalie, é uma personagem bem próxima do Dick e Toby em vários aspectos. Eles geralmente eram colocados como um casal porque em algum momento da existência os criadores deles namoravam e a internet achou isso bonitinho. Enfim, a Clockwork é outra que teve uma infância bem difícil e passou por poucas e boas em casa, sofreu bullying na escola e tudo mais. Essa história, apesar de ter uma estrutura do Jeff the Killer, ela tem um elemento meio coringa, sabe? Aquela coisa de um dia ruim pode destruir uma vida. Apesar da vida da Natalie ter vários outros momentos ruins, foi um dia particularmente ruim que mudou tudo. Mas como isso difere das outras? Porque nas outras histórias isso também acontece, é um dia ruim. Não necessariamente, porque nas outras histórias o personagem surta depois que tudo culmina em um grande acontecimento específico. Enquanto aqui no caso da Natalie é um dia com vários pequenos acontecimentos. Eu não sei se essa minha explicação deixa claro, mas tem uma diferença de como o surto da Natalie é estruturado nessa história e como o surto dos outros personagens são estruturados nas suas respectivas histórias. Quando você lê, você consegue perceber. E apesar disso tudo, a gente não entende muito bem o que estão fazendo com ela e nem como ela foi parar onde ela tá, mas foi depois desse dia ruim que ela surta e começa a matar as pessoas. Só que aqui é bem mais gratuito do que nas outras histórias, dá a impressão de ser muito mais gratuito. Várias outras coisas nessa história são bem gratuitas, tipo, não tem muito sentido aquela parada do relógio no olho dela, mas, é creepypasta, não tem que necessariamente fazer sentido. Ah, e a Clockwork e a Nina são as únicas personagens que eu citei aqui que não aparecem no The Morgue Files, ou pelo menos que não apareceram até agora. Ok, no fim das contas, o Jeff the Killer é muito mais influente do que a gente pensa. Quando você para ler essa história, né, a de 2011, você genuinamente para se perguntar como caralhos aquela coisa ficou tão famosa e tão relevante, principalmente depois que a thing of bleach, né, um trem de água sanitária cai na cara do Jeff, tipo, como aquela merda virou uma das lendas urbanas mais famosas da internet. E até que não é tão difícil de entender, o Jeff the Killer é uma história muito simples. Não existem elementos muito complexos na trama, igual Casa Sem Fim, ou Abandonados pela Disney, ou 1999. Jeff the Killer é uma historinha de monstro, é um bichinho assustador que mata pessoas e é isso, não tem nada demais. O Jeff the Killer tem essa estrutura ideal para ser espalhada pela internet e ficar famoso, do jeito que uma lenda urbana tem que ser. Quando você vê lá a versão de 2008, aquilo claramente não foi escrito para ser famoso, era só a ficha de um personagem de RPG e que acaba que no fim esse mesmo personagem virou inspiração para várias outras pessoas que começaram a fazer o mesmo e criar os seus próprios personagens. Alguns que conseguiram uma relativa popularidade na internet, alguns que inclusive entraram pro hall da fama das creepypastas e vários outros que passaram batido. Além do que, o Jeff é um personagem adolescente, escrito muito provavelmente por um adolescente, com uma história que mesmo não intencionalmente, porque se você ler dá pra ver que a pessoa que escreveu não estava intencionalmente direcionando essa história para adolescentes e pré-adolescentes, acabou apelando bastante para esse público, que, convenhamos, não costuma ter muita noção da vida e do mundo, e principalmente de qualidade. Isso faz do Jeff um personagem ideal para ser adotado por essa demográfica e virar um ícone. Isso sem falar do povo que fica colocando o Jeff como esse adolescente emo com fanart de anime e fazendo ele virar basicamente um Tumblr sexy man.
Mas enfim, um ícone é um ícone. Eu acho muito legal quando alguma coisa assim acontece. Por mais besta que seja o material de inspiração, ele foi importante e marcante o suficiente na vida de alguém para inspirar essa pessoa a criar a sua própria história. E para mim, essa é a maior honra que um criador de qualquer coisa pode alcançar, seja um criador de conteúdo, um escritor profissional de fanfic, um artista profissional ou só postando fanart no Tumblr. Se o seu trabalho inspira outras pessoas a criarem as suas próprias histórias, você alcançou a maior honra possível. Então, por mais que Jeff the Killer seja uma história muito besta, muito ruim e muito mal escrita, conseguiu essa proeza de inspirar tantas pessoas a exercitarem a sua própria criatividade e criar as suas próprias histórias. Tchau!